Bom dia, pessoal! Esse é o quarto vídeo da minha série dos 7 dias felizes e eu preciso confessar que eu acho que furei, né, o meu desafio, porque eu escolhi esse livro aqui para ler dentre os 7, que faz parte de uma série que chama-se Encontros, que são feitas entrevistas com vários escritores famosos. Então eu escolhi um sobre o Vinícius de Moraes, que é o meu, assim, de longe, o meu poeta e o meu músico favorito. Então, tem 200 e pouquinhas páginas, achei que eu ia dar conta, mas eu errei em relação ao gênero, não foi nem pela extensão. Mas o gênero entrevista foi uma coisa assim que não me prendeu mesmo. Achei que ia funcionar porque eu já li outras entrevistas deles e livros de depoimentos e entrevistas sobre o Vinícius, já vi muitos documentários sobre ele. Eu tenho bastante material da escritora aqui em casa. Pensei até nesse vídeo em fazer tudo junto, né, apresentar bastante coisa do Vinícius para vocês, mas é que boa parte do meu material está emprestado para uma aluna minha. Então, assim, quando eu reaver os meus livros e o meu documentário, eu tento montar um vídeo falando só sobre o Vinícius e indicações de leituras para vocês. Mas então o que eu tenho é isso aqui, e acho que esse aqui foi a pior obra, né, sobre o Vinícius que eu li até agora. Porque acho que são umas 10, um pouco mais, entrevistas, e elas são todas uma mesma época, foram gravadas na década de 70. Então são 10 anos da vida dele e são 10 anos de uma produção muito parecida. Então, assim, as questões são muito parecidas, as perguntas feitas para ele, as respostas, por consequência, também são muito parecidas, porque eles vão perguntar do início da carreira dele, o que ele está produzindo agora, o que ele quer fazer. Então, assim, são coisas que não mudam. Então, ficou meio repetitivo, porque não foram entrevistas feitas quando ele era jovem, era na década de 70, aí quando ele estava velho, foi uma coisa assim muito, né, meio maçante. Então eu não aproveitei muito a leitura. Então são entrevistas que foram feitas, por exemplo, para o Museu de Imagem e Som, ou que foram para algum programa de televisão, ou elas foram publicadas em revistas literárias ou revistas corriqueiras como a Época, Veja. Então tem um pouco de tudo, mas as abordagens são bastante semelhantes, tá? Tem entrevistas curtinhas de 3, 4 páginas, tem entrevistas mais longas de 30, 40 páginas, né, dependendo da proposta de cada uma. Bom, não é um vídeo que eu... Não é um livro que eu indico para qualquer pessoa. Você tem que ter um conhecimento prévio de quem é Vinícius e saber um pouquinho mais da história dele. Só saber, ele é o músico, ele é o poeta, não vai funcionar. Porque isso aqui tem uma conotação muito mais profissional do que pessoal. Então vai ser apresentado muitas obras, você já está no nome de muitos parceiros, tem uma coisa assim muito mais técnica aqui, que quem não conhece muito do cara não é o ideal para se começar a ler Vinícius, tá? Bom, eu fiz muitas marcaçõezinhas, como vocês podem ver, porque ele fala coisas assim muito geniais e tal, e muitas das falas que eu conhecia dele, frases importantes, elas vieram dessas entrevistas, originalmente, né? Então eu fiquei feliz de achar a fonte dessas falas. Eu marquei uma entrevista em específico, que foi uma entrevista feita pela Clarice Lispector. Ela entrevista o Vinícius e essa aqui foi a entrevista, acho que mais fugiu do rol, assim, né, da temática, porque ela é escritora também, então é toda lírica, toda fofa, sabe, toda sentimental. Então foi uma entrevista em que ele soltou, assim, coisas interessantíssimas sobre a vida dele. E tem uma entrevista muito bacana também que ele fez com uma das 9 esposas dele, né, que eles fizeram na cama a entrevista. Olha que sugestivo, né? E ela conta que a entrevista só acabou porque ele capotou no meio de uma das respostas. Então, assim, é bem engraçadinha também. Então, bom, eu demorei 2 dias pra ler, porque isso aqui não me prendeu pela repetição, tava meio chato, e eu comecei a implicar com umas coisas que ele começou a falar sobre a literatura, e começou, assim, a pegar no tendão de Aquiles, porque ele é genial como poeta, ele é genial como músico, mas como crítico de literatura tem algumas coisas com as quais eu não concordo, especialmente quando ele quer falar de prosa, tá? Que é uma coisa que ele não fez, assim, muito, então ele quis entrar numa área do romance que ele nunca tocou naquilo e me incomodou porque eu não concordo com as opiniões dele. Então aquilo fez eu adiar ainda mais a leitura, mas está completa, né? Terminei mas acho que o meu desafio foi por água abaixo. Primeiro pelo Castelo Rá-Tim-Bum e segundo pelo gênero errado que eu escolhi.